Fala galera, vamos de mais uma videoaula hoje e hoje nós vamos tratar do primeiro reinado no Brasil, período que corresponde entre 1822 e 1831, beleza? Quem governa o Brasil nesse período é Dom Pedro I. E quais as consequências, né? Por que Dom Pedro I assumiu o governo do Brasil? Vamos voltar só um pouquinho na história, 1808, quando as tropas napoleônicas ameaçam invadir Portugal. Dom João, sabendo que não era possível lutar contra o exército napoleônico, ele vai entrar num acordo com os ingleses para fugirem para a colônia, fugirem para o Brasil. Então, em 1808, a coroa portuguesa foge para o Brasil com a ajuda dos ingleses e, consequentemente, o Brasil passa a ser governado dentro do Brasil. Por que eu digo isso? Porque o Brasil antes era colônia, né? Ele era governado à distância por Dom João VI, que era o rei de Portugal, o príncipe regente de Portugal, e quando eles vêm morar no Brasil, então, o Brasil começa a perceber o quão rico eles são, né, os brasileiros, o quanto eles produzem e como que era governado de maneira errada, né, porque os portugueses usavam toda a nossa riqueza principalmente para festas e tudo mais. Então, a partir então da vinda da família real para o Brasil que os brasileiros começam a ter a dimensão do quanto nós temos potencial de sermos independentes. E o primeiro reinado do Brasil ele vai nos levar exatamente a isso, a independência do Brasil. Vamos lá, os principais acontecimentos. Primeiro, para que Dom Pedro I assumisse, o seu pai, Dom João VI, retornou a Portugal depois de 14 anos vivendo aqui na colônia, né, vivendo aqui no Brasil. Dom João volta a Portugal porque as tropas napoleônicas já haviam sido expulsas de Portugal, Napoleão já tinha sofrido as consequências da sua era napoleônica e tudo mais. Então a Europa, a Portugal principalmente, pedia a presença do seu rei lá. Então Dom João volta e, para não perder esse sistema metrópole-colônia, ele deixa que ele nomeie seu filho príncipe regente do Brasil. Ou seja, filho, eu tô indo embora para Portugal, mas você vai ficar aí e a gente vai manter esse mesmo sistema metrópole-colônia, certo? E aí Dom Pedro então fica. O problema com o retorno de Dom João VI para Portugal, uma das coisas que ele faz, né? Ele havia criado o Banco do Brasil, que era uma instituição para guardar o dinheiro, para gerar investimentos e tudo mais. E quando ele volta para Portugal, ele raspa todo o cofre brasileiro, todo o cofre do Banco do Brasil. Quando a elite brasileira percebe, a própria elite brasileira vai começar a se manifestar contrária ao sistema metrópole-colônia. Por que se manifestar contrária? Porque os nossos governantes, né, lá da metrópole, eles não estão preocupados em governar o Brasil, não. Eles estão preocupados em guardar o deles. Então, inicia-se um clima de insatisfação no Brasil, e esse clima de insatisfação vai levar o príncipe regente, Dom Pedro I, a dizer que fica para governar o Brasil, né? Ou seja, o dia do fico, 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I sai à sacada e no meio do seu discurso ele diz que, se for pela felicidade geral e bem da nação, diga ao povo que estou pronto e que fico. Pronto para quê? Pronto para governar o Brasil, para ser o nosso governante. E é a partir do dia do fico que Dom Pedro então precisa do maior número de apoio dos brasileiros, da elite brasileira, para estabelecer um novo sistema político e econômico no Brasil, certo? Então ele vai fazer uma viagem, toda aqui a nossa região, Vale Histórico, Sul Fluminense, o Vale do Paraíba, indo para São Paulo. Por que essa região? Porque é aqui que se produzia a maior fonte de riqueza do Brasil na época, né? A gente está falando aí no finalzinho do ouro, início do café. O Brasil está borbulhando. A nossa região, principalmente a região sudeste aqui, é a que mais produz, é a que mais gera dinheiro para a coroa. Então Dom Pedro precisa desse apoio. Quando a metrópole, né, Portugal, descobre que Dom Pedro se autodeclarou imperador do Brasil, dizendo que ia ficar e tudo mais, eles vão tentar trazer leis para o Brasil para evitar que o Brasil consiga de fato se tornar independente, para tentar diminuir um pouco o poder que Dom Pedro estava exercendo
por meio daquela viagem que ele estava fazendo, os apoios e tudo mais, Dom João começou a despachar muitas leis para o Brasil. O que Dom Pedro fez? Dom Pedro ele recebia essas leis e ele criou uma nova lei, a lei do Cumpra-se. O que é a lei do Cumpra-se? Todo documento que viesse de Portugal, se não tivesse o carimbinho de Dom Pedro lá, né? Cumpra-se. Se não tivesse esse carimbo aqui, não era para ser obedecida nenhuma lei portuguesa. Ou seja, Dom Pedro começa a dar autonomia ao Brasil. O Brasil vai cumprir as suas leis. E não serão as leis, se não tiver o carimbinho de Dom Pedro, do Cumpra-se ali, o Brasil não vai seguir as leis de Portugal. E depois da lei do Cumpra-se, então, a coroa portuguesa toma uma medida um pouco mais drástica, que é o que? Declarar guerra. Dom Pedro, no meio dessa viagem aqui na nossa região, ele recebe uma carta dizendo que se ele não retomasse imediatamente o sistema metrópole e colônia, a coroa portuguesa iria declarar guerra. Guerra ao Brasil. Ou seja, é por conta dessa correspondência que chega a Dom Pedro I, né, dizendo que se ele não retomasse o sistema metrópole e colônia, o Brasil seria invadido, que em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro avisa a toda a sua comitiva, que estava na sua viagem e tudo mais, que o Brasil, a partir daquele momento, ou deveria lutar contra Portugal, ou se fazer independente. E aí, depois, Pedro Américo fez aquela linda pintura, né? Dom Pedro no seu cavalo imponente, com a sua guarda real e tudo mais, embanhando a sua espada, levantando aos céus e dizendo: independência ou morte. Ou seja, em 7 de setembro de 1822, o Brasil de fato se declara independente. E aí eu vou te explicar por que se declara independente. Beleza? Passamos pelos principais acontecimentos. Vamos então agora para os resultados do primeiro reinado do Brasil. Primeiro, o Brasil se declarou independente. Para que ele fosse aceito como independente, ele precisava ser reconhecido, principalmente por Portugal, mas consequentemente também por países desenvolvidos na Europa, né? O Brasil aqui está na América, o único país que teoricamente já possui um desenvolvimento é os Estados Unidos, que também vai reconhecer a independência brasileira, mas o primeiro país a reconhecer a independência brasileira é a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra tem muito interesse, principalmente no Brasil, em termos de mercado consumidor, de fornecedor de matéria-prima, né? E desde 1808 que a Inglaterra ela já tem ali o livre acesso ao mercado brasileiro, certo? E para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, Dom João VI não deixou barato. Falou: bom, já que vocês já foram reconhecidos como independentes pela coroa, pela Inglaterra e tudo mais, eu, enquanto coroa portuguesa, só aceito se vocês me pagarem uma indenização, pagar uma multa. E essa multa é referente a 2 milhões de libras esterlinas. O que, mais ou menos, transferindo para o real hoje, é o equivalente a 8.522.274 reais. Ou seja, é muita grana quando se pensa que a gente está falando do ano de 1822. 22. Aqui, ó, 1822. Então a gente está falando de muitos anos atrás e uma dívida muito grande, 8 milhões de reais, né? 8.522.274 reais. Isso se nós formos transferir para diferença libras esterlinas e real hoje. Só que a gente está falando de muitos anos, então essa dívida era muito maior, né? Com o reconhecimento da Inglaterra referente à independência do Brasil e para pagar essa multa, quem emprestou dinheiro aos brasileiros foram os ingleses tiveram liberdade comercial, ou seja, todo o território brasileiro estava à disposição dos ingleses no tocante a relações comerciais, exploração e tudo mais, porque era o preço que se devia pagar para que o Portugal deixasse de fato o Brasil ser independente, o Brasil seguir a sua vida. Mas por conta dessa liberdade comercial dos ingleses aqui, começa então uma série de descontentamentos internos. O Brasil é independente, mas ele continua sendo governado
por um português, certo? E esse português aqui, ele, por ter feito aquela pedido um empréstimo aos ingleses e tudo mais, ele vai gerar esses descontentamentos internos. Esses descontentamentos resultam em revoluções separatistas, que é quando o Brasil tenta se tornar independente. Algumas regiões do Brasil começam a tentar se tornar independente, e no meio desse rebuliço aqui brasileiro, né, essas revoluções surgindo no Brasil, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, morre. E Dom Pedro I, para não perder também a sua herança na coroa portuguesa, ele retorna a Portugal, né? E ele retornar a Portugal vai aumentar ainda mais essa necessidade, essas revoluções separatistas no Brasil. Para que ele contenha todas essas revoluções separatistas, ele vai criar um grupo, né, um sistema de governo conhecido como período regencial, que é tema de uma nova próxima aula nossa, tá? Da nossa próxima aula. E é isso aí, pessoal. Se vocês voltarem um pouquinho aqui, prestarem atenção nesse vídeo, é só pensar que o primeiro reinado ele tem como principais acontecimentos: primeiro, a insatisfação com o sistema metrópole-colônia, devido ao retorno de Dom João VI ao Brasil, a Portugal. Consequentemente, Dom Pedro declara que está pronto para governar o Brasil, faz uma viagem aqui em toda a região do Vale Histórico, o Sul Fluminense, o Vale do Paraíba, sentido São Paulo, conhecendo e estabelecendo relação com a elite brasileira, para tornar o Brasil independente. Recebe muitas leis vindas de Portugal, mas ele vai declarar então que só as que tiverem seu carimbinho do cumpra-se que deverão ser cumpridas de fato, tirando a autonomia, acabando com esse sistema mesmo metrópole-colônia. Por conta disso, a própria metrópole declara guerra ao Brasil, e por conta dessa guerra, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara independência ou morte. O Brasil passa a ser independente. Para que ele seja de fato independente, ele precisa ser reconhecido. É reconhecido pelos ingleses, pelos americanos, e para receber o reconhecimento de Portugal, ele teve que pagar uma multa equivalente a 2 milhões de libras esterlinas. Multa esta que foi emprestada pelos ingleses, e parte desse acordo, desse empréstimo, dava liberdade comercial total aos ingleses, né? Livre acesso dos ingleses aos mercados brasileiros. Isso vai gerar um descontentamento interno. Esse descontentamento interno vai fazer com que surjam revoluções separatistas no Brasil. E no meio disso tudo, Dom João VI morre. Dom Pedro I, para não perder o seu trono lá em Portugal, retorna, mas antes de retornar ele cria aqui o período regencial, que é o tema da nossa próxima aula. É isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado. Curtiu, dá um like, não curtiu, dá um like também. Curta, compartilhe, comente. História em alta, história do Brasil, é isso aí, grande abraço e até a próxima, valeu.